Olá, eu me chamo Gleice Belucci e hoje iremos ler o último capítulo do livro Trono sobre Trono de Davi Rebolo, que fala como podemos derrubar os tronos nas nações. Vamos lá? Capítulo 17. Já analisamos cada um dos 12 tronos mais importantes que governam desde a esfera celeste e aprendemos segundo as escrituras detalhadamente como vencê-los. Agora é tempo de pôr em prática uma estratégia desenvolvida a longo prazo. Talvez iniciar um ataque que seguirá a próxima geração. Tenho tratado de me centrar nas Escrituras para descrever, segundo a verdade pura da palavra, cada um destes tronos por dois motivos. Primeiro, para que sua fé fique fundamentada só nas Escrituras e que elas te convençam e demonstre contra quem está brigando na tua região ou contra quem tem que enfrentar para desenvolver o teu chamado. Isso sem ignorar a verdade do mundo espiritual e como se misturaram na cultura cada um destes poderosos já estudados. Segundo, porque necessitaria pelo menos um capítulo para ilustrar as visões e testificar o confronto de cada um destes poderes. Então preferi dar prioridade às Escrituras. Creio que ao ler cada um desses temas específicos, o Espírito Santo te revelará as áreas em que mais tem sido confrontado. H1N1, confrontando a Nergal. No capítulo 3, relatei a experiência de confronto com Anat, que é a sigla representativa de pelo menos 4 tronos da maldade. O trono de Astarte, capítulo 6, o trono de Apolo, capítulo 9, o trono de Ateneia, capítulo 7 e Júpiter, capítulo 13. Acera, Nergal, Artemisa e Thor. Quando tive essa visão dos 4 nomes que me foi ensinado, o que me apareceu estranho foi Nergal, pois nunca tinha ouvido ou visto em nenhuma parte, ao menos nunca me chamou a atenção. Então perguntei quem era ao anjo, e ele abriu as escrituras e pacientemente me mostrou na palavra em 2 Reis 17:30. Depois que li, me foi mostrado em visão. Vi o Hades abrir suas portas e sair por ele uma figura espantosa, um ser forte, sem beleza alguma, com características de homem portando vestuário de guerra, e tinha nas costas uma bolsa de lona da qual saíam escorpiões que caminhavam pelos seus braços, costas e peito. Chamou-me a atenção que não portava escudo e caminhava rápido pelos corredores da morte. Subiu por um túnel, uma dimensão de fumaça e trevas, e o vi sair na terra em uma região árida, seca. Casualmente vivo em um deserto, e por isso identifiquei rápido que isso não era um lugar só seco, era um deserto, e quis ver que país era. Soube que era o México, e ele deixou cair um dos seus escorpiões sobre a terra. E se foi rapidamente, ainda que fosse um escorpião, corria como um felino, ágil e apressado, e eu vi-se entrar em uma cidade. Este ser que vi deu um grande sorriso, muito orgulhoso, vitorioso, pode-se dizer. Acomodou o resto dos escorpiões na sua bolsa e deu um grande salto em direção ao mar, muito alto até a atmosfera. Fiquei vendo e o perdi de vista. Perguntava-me quem era e o que representava essa visão. Então, antes de falar, foi-me respondido: esse é Nergal, que traz do seu amo as pragas sobre a terra. Ele tem o poder de visitar a maldade com a morte e a dor. O que viste se soltou sobre a terra levará muitos ao Hades. Eles não farão diferença entre os pequenos ou grandes, entre pobres ou ricos. E ainda lhes restam 6 piores que eles, que virão nos tempos vindouros sobre as nações. Guarda a visão e adverte as nações, desperta a igreja, pois muitos dormem. Há guerreiros que soltaram a espada, há ministros que deixaram de dobrar seus joelhos em oração. Os tempos serão maus para os que não veem a luz. Diga à igreja que ore para ser guardada e esteja digna de escapar dos juízos que virão sobre a terra. Ai das nações que amam a iniquidade e celebram a maldade, pois a dor entrará por elas como a chuva em uma casa que não tem teto. Observa o que sucederá, pois dentro de poucos dias escutará quem correu sobre a terra, e nos tempos vindouros seus companheiros também se manifestarão.
Nessa mesma semana, entreguei a mensagem à igreja e dei o testemunho aos meus filhos espirituais para que estivessem alerta e orássemos. Então, notícias foram publicadas e explodiram. Descoberta nova influenza. Nova gripe suína foi descoberto, o H1N1, e contaminou. Pandemia no México. Vírus está mutando. Isso foi imediatamente a visão do começo de março de 2009. Compreendi que a visão não era para uma região. O que tinha visto era uma parte, mas que se somava a visões dos tronos. E que os inimigos que agora estavam sendo expostos eram de caráter universal. Não sei quanto tempo mais demorará para manifestar os outros escorpiões de Nergal, mas eu sei que devemos começar a orar já e ficarmos prontos para esse tempo, com os sentidos espirituais treinados para o combate. Os medeus disseram muitas coisas sobre a origem do H1N1, vírus que sofreu mutação, bactéria de laboratório, etc. Pouco importa, sabemos que toda maldade vem debaixo do caído. Estamos em uma guerra e até onde podemos influenciarmos, decretarmos, intercedermos, fazer atos proféticos e guerra, agora é tempo de começarmos a nos posicionar, juntar o clamor das nações. Cada vez que um destes escorpiões sobe à terra, ele vem para ficar, assim como o câncer, a AIDS e outros. A maldade tem aumentado tanto que já não há distinção e o juízo chega a quase todos. As perguntas inteligentes são: como está a tua nação? Se pesasse o pecado, e a tua cidade? Além disso, como está a tua intercessão? Há suficiente clamor no teu país para vencer o pecado? Deus quer cidades transformadas, ministérios posicionados no mundo espiritual que dão combate às trevas incansavelmente. O Senhor espera uma nação vestida de santidade e com taças cheias de intercessão. Os Andes confrontando a Leviatã. Estava intercedendo quando de repente se abriu uma dimensão espiritual e comecei a ter visões de Deus. Vi uma guerra travada nos ares. Senti os estrépitos do combate e tratava de saber que guerra era e por que lutavam ali. Olhei para baixo e era o continente da América, e subitamente me vi sobre os céus do Peru, ao norte da Cordilheira dos Andes e a selva amazônica. Estava precisamente próximo a Cusco e debaixo podia ver a cidade sacerdotal de Machu Picchu, chamada Umbigo do Mundo, o lugar que foi nos últimos 100 anos ponto da peregrinação esotérica de alto nível, atraindo magos, xamãs e artistas de todos os países. Vi sobre o monte mais alto, olhando e protegendo a cidade, Leviatã em forma de dragão, tal qual a descreve em Jó, bem grande, os pés entre a mata e sua cauda sobre a rocha, e parecia imóvel e dominador. Tu sabes, disparou-me suas palavras, que sou invencível e governo sobre os mares e o que quero. Ninguém se atreve a me confrontar. Enquanto ele falava bem abaixo, na cidade sacerdotal, e estavam adorando e dançando as festas típicas de sua cultura. Acaso poderás tu me tirar com anzol, ou me colocarás uma corda no meu nariz? Senti ele ecoar e cuspir fogo com suas palavras, e prosseguiu. Nem espada, nem lança. Continuou, recitando as escrituras segundo os escritos registrados em Jó. Estava quase nocauteado, mas senti o Espírito me firmar e a glória de Deus caiu com grande força sobre mim. Encheu cada músculo, cada canto da minha alma, e vi esse Espírito como se fosse um simples balão cheio, pronto para explodir. Ele não era ninguém diante da grandeza de Cristo que conheço. Sem pensar nas palavras, as Escrituras fluíram pela minha boca. Hoje serás vencido, te tirarei das águas e entregarei teu corpo a teus carrascos. Te tomarei das narinas, te atarei com cordas, colocarei em ti ganchos e não te deixarei nas águas. Ouvi sobre os montes e as rochas, mas era como se estivesse fluindo as palavras. Estendi os braços, agarrei sua cabeça e enfiei meus dedos perfurando suas narinas e o empurrei sobre a montanha. E o vi cruzar em alta velocidade uma grande parte do continente. E fiquei sobre os desertos do Atacama, enquanto iam declarando a palavra. Isaías
27. Naquele dia Jeová castigará com sua espada, e quebraste a cabeça de monstros nas águas, feriste as cabeças de Leviatã. E o deste por comida aos moradores do deserto. Salmo 74. E então soltei sobre o Atacama e se afundou na areia. Não entendia tudo o que estava acontecendo, não estava medindo nem pensando. Simplesmente acontecia e retornei na visão à intercessão. Sabia que tinha agora uma nova missão. Depois disso, nós fizemos naquela região e cidades atos proféticos e impactos de poder de grande significado. Vimos posteriormente milhares serem literalmente cheios da glória de Deus, milagres sobrenaturais e prodígios de todo tipo. O Senhor Jesus Cristo se apresentou para trazer libertação em uma região, e pelas virtudes de seu nome, e as multidões foram liberadas. Colheitas de almas e, sobretudo, as ataduras de Leviatã se soltaram em muitas famílias e autoridades da cidade. Magos, bruxos, xamãs reconhecidos traziam espontaneamente muito de seus pertences e objetos de magias, livros, acessórios para serem queimados e destruídos, porque conheceram o poder e a cura verdadeira que só Jesus pode trazer. O Templo de Ísis, confrontando a magia na Europa. Sob uma ordem do Espírito, e depois de ser levado nas dimensões proféticas, estava na Europa, em uma cidade que prefiro não citá-la, para fazer atos proféticos e ministrar. Tinha as coordenadas do Espírito, e estando no continente, foi-me indicado passar a outra capital que não estava no programa, e comecei a caminhar por suas ruas, profetizando e declarando as escrituras, cartografando e analisando, vendo os rastros do adversário. Já tinha perdido a noção do tempo e a distância, já fazia mais de 6 horas que caminhava quando o vi. Era um típico templo babilônico ou egípcio. Meu espírito se acelerou e o Senhor me disse: entra e derruba. Este era um templo milenário egípcio restaurado. Minha surpresa foi saber que cada pedra foi trazida diretamente do Egito e reconstruída naquela cidade, conservando seu desenho e suas características. Esse templo tinha sido feito em homenagem a Ísis, a maga da magia e da morte. Tem outro nome de marketing. Provavelmente neles se sacrificam por gerações. A profecia e os decretos foram liberados ali, e também a unção de Jesus Cristo. E o resultado foi um grande despertar e o sacudir dos fundamentos. Em poucos dias de trabalho, sem nenhuma publicidade, vieram pessoas de vários países que ficaram sabendo que algo estava acontecendo ali. Toda a equipe estava surpresa com os resultados. Mais uma vez estava comprovado que quando se acerta o golpe na cabeça do homem forte, sempre há despojos para recolher, e a fama de Jesus Cristo é espalhada pelas nações. Tsunami confrontando a Netuno. Uma dessas noites normais, que a gente se deita pensando somente em descansar, fui levada a uma dimensão espiritual. Encontrava-me em um edifício, num hotel. A equipe de ministério estava nele. Então nos despedimos no corredor e cada um foi para seu quarto. Estava com minha esposa e minha filha, ainda era pequena. Quando de repente veio um grande tremor, nos levantamos e nos abraçamos. Olhei pela janela em direção ao mar e vi que vinha uma grande onda subindo sobre a costa. Ela passou rápido sobre tudo e entrou por debaixo do edifício, sobre os primeiros andares. Sentimos que estremeceu o edifício pelo impacto do tsunami, mas aguentou. Depois as águas saíram, deixando pelo caminho botes, pedaços de cais, pessoas, carros e muitas outras coisas. Então veio por trás outra onda com estrondo muito mais alta, de 3 ou 4 andares sobre a praia. Era enorme e dava medo só de vê-la. Rapidamente me dei conta que era o fim. O edifício não suportaria aquilo, nem as janelas. Apenas abracei a minha família, aceitando o inevitável, quando escutei uma voz. Para esse dia te criei, profetiza, estabelece, filho do homem. Soltei minha esposa e filha. Na verdade, eu as empurrei para um lado, levantei a mão direto para as ondas e gritei desesperado ou eufórico, não sei. Mas gritei com todas as forças. Se detenha, pare, retroceda, volte no nome de Jesus. Não está autorizada. Mar, se cale. Te ordeno agora mesmo. Ah, o poder e a glória estavam ali. Parece que até o tempo parou. Podia escutar até as pulsações.
A onda parou, o tsunami voltou, meu corpo parecia que ia partir. Não suportava todo o poder que sentia. Creio até que os meus cabelos estavam eletrizados. Então, saí daquela dimensão enquanto escutava um número, 3 milhões de mortos, e entrei no natural. O anjo estava do meu quarto, me esperando e disse, vê as notícias e saberás o que aconteceu, não temas. Enquanto falava com minha esposa, toda a casa começou a tremer. Lembre-se que moro no Chile. Mas agora sim era um sismo pequeno, mas físico, natural. De pouca intensidade, o sinal estava dado. Esse dia jamais o esquecerei. Já se passaram vários anos e ainda sinto esse poder descomunal cada vez que lembro. Não há nada real, não há nada que possa comparar com ele. Então as notícias começaram a sair. Terremoto na Ásia, tsunami na Ásia, milhares, centenas de milhares mortos. Em dezembro de 2004. Não sei com exatidão o que deveria acontecer nesse dia. O terremoto seria para a costa do Pacífico, Chile e Peru, e foi detido? Poderia ser maior e haver matado mais pessoas na Ásia? Foram despertados a intercessão paralela, mais apóstolos, profetas e intercessores nesse dia? Perguntas que não posso responder, mas sei que porque a igreja está clamando e discernindo os tempos, ainda há esperança, porque há autoridade no nome de Jesus para parar até terremotos e tsunamis. Do contrário, Saturno, devorador de gerações, Netuno, de terremotos, e o Hades levaria 10 vezes mais do que conseguem carregar nas nações. Estes são alguns testemunhos de tantos confrontos com estes tronos e seus principados, incluídos aqui para que alimente a sua fé e intercessão, que te inspire a saber que sua oração pode mudar o destino do mundo e de uma cidade, de uma pessoa que tem a mesma importância para o eterno, mas para você não é igual. Por isso soube para o que Deus te chamou e seja fiel nisso. A loucura do profeta. No ano de 2010, houve um terremoto no Chile que marcou a história. Foi muito potente, mas poucas pessoas faleceram pela intensidade do mesmo, graças à graça de Deus. Os amigos do ministério perguntavam: Deus te mostrou algo? Sabia de terremoto desse dia? Não, respondi, não sabia. Deus me ocultou para que não o detivesse, pois sei que se algo vem para destruir a nação em que estamos, para abençoar os vemos, temos autoridade para pará-lo. Assim, Deus, quando quer trazer algo, não anuncia. E quando nos mostra algo que acontecerá é porque não o quer trazer. Então nos mostra para que clamemos, nos arrependemos e então não venha esse mal. Parece loucura ao homem natural, mas veja como Deus trabalha com os profetas. Ele não se preocupa com a nossa imagem ou reputação, mas sim com seus desígnios que são eternos. Jonas fugiu de Nínive, não por burrice ou por covardia, mas porque ele sabia como Deus se comportava, então estava em um dilema e não sabia resolver. Se ele fugisse, Deus traria a destruição que anunciara, pois não haveria arrependimento na cidade. Mas se Jonas fizesse bem o seu trabalho, então o povo se arrependeria e Deus não o destruiria. Então o profeta ficaria como o rei dos farsantes. Sem saber o que fazer, opta por não ir e prefere morrer no natural do que no espiritual. Se Deus te mostra que acontecerá uma tragédia, é porque se trabalhar bem não acontecerá. Mas se quiser fazer algo, não te anunciará, para que não impeças. Jonas 4:2 diz: E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi essa minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que é Deus compassivo e misericordioso, longânime e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. A continuidade deste capítulo nós faremos no próximo áudio. Eu aguardo a sua presença lá, sua participação lá. Deus abençoe você.